Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre os templates em C++. Vamos supor que eu quero fazer uma função máximo que vai retornar o máximo entre dois números. Primeiramente, a gente pensa em fazer um int, né? Então o tipo de retorno é int e os dois argumentos são int. Então o que ele vai fazer? Eu coloquei um ternário aqui, ele vai retornar A se A for maior ou igual a B, se não ele vai retornar B, sim, porque B foi maior. Então a gente poderia fazer a de int. Só que se eu quisesse, por exemplo, um número muito grande, aí eu teria que fazer um para long long. E se eu quisesse fazer um para um número racional, eu poderia fazer um float. E se eu quiser mais precisão, um double. Então, para conseguir o máximo entre dois números, eu tive que fazer 4 funções diferentes para atender cada tipo de número. Isso aqui não fica muito legal, porque o código ficou muito grande. Tem um recurso no C++ muito legal chamado template. O que a gente pode fazer? A gente pode definir um tipo T genérico e essa função vai fazer o quê? Ela vai receber dois argumentos do tipo T, vai retornar T. E o que esse T pode ser? Pode ser um int, pode ser um long long, pode ser um float, um double, pode ser char. Então, vai ser o tipo que você colocar lá. Aí, então eu trouxe um exemplo de onde a gente pode usar a nossa função genérica. Ele vai pegar o máximo de 2 e 7, ou dois números muito grandes, dois números racionais com uma precisão mais alta, entre dois caracteres, porque são do mesmo tipo também, e true e false também são booleanos. Então vamos rodar. Como esperado, 7 é maior que 2, esse número cheio de 7 é maior que o número cheio de 2, e 0.1 maior, e o Z é maior porque ele fica mais ao final, e 1 porque true é 1 e false é 0. Só que um problema é quando a gente tenta comparar variáveis de tipos diferentes. Então aqui a gente está comparando um número inteiro com racional, um número muito grande inteiro com um float, um caractere com um número racional, um booleano com um número inteiro. Então vamos rodar esse código aqui. Ele dá muitos erros, falando que não dá para comparar int com float, não dá para comparar char com double, não dá para comparar able com int. Por quê? Porque a gente definiu aqui um type name t, um tipo genérico t, e ele vai comparar dois tipos iguais. O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? A gente pode colocar um type name u, definir a segunda variável como u, e para retornar corretamente, a gente coloca alto, que é uma palavra reservada, que o compilador que vai decidir o que vai ser retornado. É qual tipo, na verdade, vai ser retornado. Então, vamos salvar e rodar. Então, ele vai e dá a resposta certa aqui. 7.3, um número muito grande. 69 é o código do E, porque o alto acabou fazendo a comparação, a função fez a comparação numérica, o alto acabou retornando um inteiro ao invés do caractere, mas esse é o código do I. E entre true e esse número muito negativo aqui, retornou true, e true é 1. O que a gente pode fazer também é combinar os templates com as structs. Então aqui eu fiz um struct vetor 3D que tem três membros, x, y e z, que são equivalentes à coordenada desse vetor tridimensional. E todas elas são do tipo genérico t. Então, dependendo da implementação, eu posso colocar ele sendo int, ele sendo double, sendo float, sendo o que eu quiser, mas números faz mais sentido, né? Tipos numéricos. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente também pode colocar métodos dentro dessa struct. Os métodos são funções pertencentes exclusivamente a um struct. Então aqui, relacionado a um vetor, o que dá pra gente fazer? Dá pra construir ele, né? Dá pra multiplicar ele por um escalar, que pode ser do tipo t. E dá pra retornar um comprimento dele também, segundo essa fórmula aqui, né?
Então a gente pode implementar o nosso vetor 3D aqui, nosso struct. E nesse exemplo aqui, eu coloquei um vetor 3D do tipo int e um vetor 3D do tipo double. Então, se eu rodar aqui, ele vai ele vai imprimir, como a gente definiu aqui, ele vai imprimir o primeiro vetor, só ints, depois o segundo, só doubles. E o complemento eu coloquei para retornar um double, né? Porque como vai ser a raiz quadrada, provavelmente vai dar um número que não tem raiz exata. No primeiro acabou dando, né? Dando 39. Mas o segundo deu uma raiz não exata. O que a gente pode fazer também é utilizar dois tipos genéricos ou mais em um struct. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz um flashcard que tem dois campos ou dois atributos. Um deles é pergunta, outro é resposta. Então, dependendo da implementação, pode ser um string e outra string, um string e um char, um string e um int. Geralmente é string, mas pode ser qualquer coisa. Aí fica a critério de quem está fazendo a flashcard. E a gente pode implementar aqui. Então, a gente vai pegar o baralho zero, então vai ser o item zero, o primeiro item, né, do nosso baralho, que é um flashcard, e a gente vai acessar ele através do operador de ponto e vai pegar a nossa pergunta e vai atribuir, e depois a resposta. Do mesmo jeito a gente pode acessar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.